Olá, bom dia. Foi velado e sepultado agora pela manhã o corpo do menino Guilherme da Silva Maia, de 6 anos, que foi atropelado no primeiro dia do ano no distrito de Bonfim Paulista. A mãe dele também foi atingida e segue internada. A Mariana Robert chega ao vivo e traz as informações dessa tragédia pra gente. Oi, Mariana, boa tarde. Bom dia, aliás. Olá, André. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Sim, infelizmente, uma semana que começa com muita tristeza para os familiares do Guilherme e, claro, para todos nós que ficamos comovidos com o caso. O velório teve início às 8h30 da manhã em Bonfim Paulista e contou com a presença de amigos, familiares. A mãe do Guilherme, Eliene de Santana, não esteve presente, isso porque ela segue internada no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto após passar por cirurgias, visto que ela fraturou braço, bacia e perna direita com o impacto do atropelamento. Ontem, uma manifestação foi realizada no local do acidente, uma rodovia, como eu disse, ali em Bonfim Paulista. Diversas pessoas estiveram por lá. Eles cobraram melhorias na via, como eu disse, levando em consideração que muitas pessoas trafegam por ali, e também justiça pelo pequeno Guilherme. Nós vamos acompanhar agora a primeira parte da entrevista com o pai dele, que falou à nossa equipe no momento do velório. Vamos acompanhar. Fugiu do flagrante, 72 horas, compareceu com 2 advogados. Agora o delegado vai lá e presta o depoimento, falando que ele não corre o risco de ser preso. Que justiça é essa? Que justiça é essa? Só que eu te digo uma coisa, seu delegado. Eu vou até o último, entendeu? Nem que eu trabalho pro meu patrão o resto da minha vida. O resto da minha vida. Mas eu vou ver esse marginal na cadeia. Eu vou ter o prazer, entendeu? Trabalho pro meu patrão o resto da minha vida. Que nem eu falei pra ele, ele vai me apoiar até o último, entendeu? E esse camarada, ele vai pra cadeia. Foi velado e enterrado. A morte do Guilherme foi confirmada ontem. Ele e a mãe foram atropelados no primeiro dia de 2026, por volta de 10h40 da manhã. Eles estavam passando pela rodovia. Tudo isso foi filmado por câmeras de segurança de um posto que fica bem próximo ao local. Eles estavam passando quando, em determinado momento, foram surpreendidos, atropelados pelas costas por esse homem. O jovem fugiu sem prestar socorro. Ele se apresentou à polícia no dia seguinte. Durante o depoimento, ele informou que passou por 2 festas e estava a caminho de uma terceira. Confirmou que não fez o uso de bebidas alcoólicas. Questionado sobre o impacto ali no momento em que ele atropelou mãe e filho, ele disse que imaginou ter atingido a proteção metálica que fica ali na rodovia e, por isso, fugiu sem prestar socorro. Mas, para entender um pouco mais sobre o caso, nós estamos aqui com o delegado responsável. Doutor, muito obrigada pela participação ao vivo no Jornal da Clube com a gente. Até o momento, esse motorista, ele segue em liberdade. O que muda a partir de agora com a morte do Guilherme, doutor? Veja bem, lamentavelmente, com a morte do Guilherme, o crime muda de lesão corporal culposa para homicídio culposo, além dos crimes aí, eventualmente, de omissão de socorro praticados. Essa é a alteração e, com isso, há uma majoração da sanção penal futuramente a ser aplicada. Doutor, por que ele segue em liberdade? Veja bem, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, o cerceamento da liberdade de uma pessoa, ela é uma regra de exceção. Para que nós solicitamos uma prisão, seja ela de qualquer natureza, há necessidade do preenchimento de determinados requisitos legais. No caso específico desse caso, antes mesmo da polícia saber o nome do condutor do veículo, nós tínhamos a placa do veículo. O veículo de locadora não tínhamos o nome. Ele já se apresentou à delegacia, ele liberou o veículo para que esse veículo fosse submetido a exame pericial. Ele tem residência fixa em Ribeirão Preto. Ele se comprometeu a participar de todos os atos processuais para os quais ele for intimado. Então, não vimos ali, a princípio, um requisito legal para solicitar a sua prisão.
Delegado, agora com a participação, aproveitando a participação também, agora com a morte do Guilherme, como é que fica o trabalho? A polícia continua investigando, mas o crime muda. Exatamente, o trabalho da polícia não vai alterar. Nós continuamos investigando o crime da mesma forma. A diferença é que o crime foi alterado de uma lesão corporal culposa para um homicídio culposo. E, por via de consequência, isso aumenta a sanção penal futuramente a ser aplicada para o autor. Doutor, ele vai passar por algum exame para saber se houve o consumo de drogas, de bebidas alcoólicas? Como que fica essa parte? Nós entendemos que qualquer exame para o qual ele fosse submetido seria ineficaz. Por quê? Porque como ele se apresentou no dia 2, se ele fosse submetido a um exame, poderia acusar a presença até de álcool no organismo dele. Mas ele poderia dizer que ele bebeu depois, ou qualquer coisa do gênero. Então, não teríamos um exame para que tivesse o condão de informar com certeza de que, no momento do acidente, ele estava sob influência ou uso de substâncias ilegais. Ele volta a prestar um novo depoimento, já que o Guilherme morreu, e ele pode ser preso também no decorrer do processo, da investigação do trabalho da Polícia Civil, se tiver informação suficiente, elemento suficiente para pedir a prisão dele. Sim, ele não será intimado novamente, a princípio, para prestar qualquer tipo de esclarecimento, porque ele já o fez quando do seu interrogatório. Se houver alguma outra dúvida ou esclarecimento futuro, ele pode ser novamente intimado. Mas, assim, somente pela questão do óbito em si, não. O que muda com o óbito é a sanção penal maior ao qual ele será submetido no final desse processo. Na versão dele, ele disse que distraiu ali no multimídia do carro, estava mexendo no rádio. A polícia trabalha para ver se de fato isso aconteceu ou o que de fato aconteceu para ele ter atropelado a mãe e o filho. Sim, essas circunstâncias todas é o que é o objeto da investigação. O fato em si foi documentado por câmeras, o autor já foi identificado, confessou ser ele que está participando daquela situação. A questão que nós estamos investigando é os detalhes e as circunstâncias em que o fato ocorreu. É exatamente isso que a polícia investiga. Doutor, mas falando do depoimento dele, a polícia entende que houve coerência, em algum momento ele entrou em divergência no depoimento. Como que vocês analisam essa parte? Olha, a polícia, a princípio, ela não verifica a verdade ou não verdade de um depoimento prestado. O depoimento prestado será de fundamento para as investigações. Com as investigações é que nós iremos saber se há verdades ou inverdades no depoimento prestado. Essa é a função da polícia, a função do inquérito policial. Testemunhas disseram lá no posto que avisaram o motorista logo após o atropelamento que tinha atropelado mãe e filho. Essa fuga do local do acidente, esse relato de testemunha, isso complica a situação dele? Esse relato eu ainda não tenho de maneira oficial no inquérito policial. As imagens que me foram fornecidas não demonstram a presença de pessoas observando. Até a imagem do posto que foi apresentado, não há ninguém ali visto presenciando esse acidente. E é isso que a polícia investiga. Nós estamos atrás de testemunhas, de novas imagens de câmeras de segurança que possam aí nos fornecer maiores elementos acerca da realidade do fato ocorrido. Doutor, estava também a questão de investigação para vocês. Também será objeto de investigação, também é objeto de investigação. Doutor, ele entregou o carro a vocês, o carro vai passar por perícia, ele pode ajudar nas investigações, como que funciona? Com certeza, o veículo será submetido a exame pericial e essa perícia poderá nos ajudar a entender melhor a dinâmica do fato. Agradeço aqui o delegado Ariovaldo Torielli Júnior pela participação. Doutor Ariovaldo, muito obrigada pela participação ao vivo com a gente. Então, André, a gente segue acompanhando todos os detalhes do processo de investigação referente à morte de Guilherme atropelado junto à mãe em Bonfim Paulista. Eu volto com você no estúdio. Tristeza demais, né, Mariana? Obrigado pela sua participação. Nossos sentimentos mais uma vez à família, a gente segue acompanhando aqui.